Boa tarde, boa noite, gente. Conforme a hora que você veja a postagem desse vídeo, mas é uma coisa inacreditável, é algo estarrecedor a capacidade do ser humano, que o ser humano tem de distorcer as coisas ao seu favor. Eu falo isso com relação ao Evangelho. Para pensar. Um dia a palavra nos diz que Deus, olhando dos céus para a terra, ele não viu um justo sequer, não viu ninguém que tivesse temor de Deus, não viu ninguém que tivesse vontade de buscar a Deus por sua própria razão, pelos seus próprios entendimentos. É aí que ele envia, depois de haver o plano aparentemente fracassado com o homem lá no Jardim do Éden. Muito tempo depois, Deus já prepara lá no Jardim do Éden, quando mata o primeiro animal em sacrifício para cobrir as vestes, ou cobrir as vergonhas, assim falando melhor, cobrir a vergonha do primeiro casal, né? Eles estavam com folhas e quando Deus passa na viração do dia e chama por ele, Adão diz: Senhor, eu ouvi a tua voz, o Senhor estava me chamando e eu me escondi porque eu estava nu. Isso é um fato, todos nós sabemos. A Bíblia nos conta sobre isso. O capítulo 3 do livro de Gênesis nos conta sobre isso. Mas e aí o que é que diz? Então Deus foi e sacrificou um animal, né? Não sei que animal foi, mas sacrificou o animal e com a pele desse animal ele cobriu as vestes do ser humano. Creio que era um simbolismo do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia nos leva a crer de tal maneira. Mas olha, eu volto a frisar, olha a capacidade que o homem tem de distorcer as coisas. Agora, muito tempo depois, já na época de Jesus, há um pouco mais de 2000 anos atrás, nós vemos o homem começando a pregar e a dizer: arrependei-vos e crede-vos no Evangelho. E esse Jesus veio e andou em nosso meio, e viveu as nossas fraquezas, e conheceu o nosso estado, e viveu como ser humano, e foi em tudo tentado, diz a palavra, mas sem pecado. Até aí tudo bem, nós sabemos disso. O pior é quando nós olhamos para as igrejas no dia de hoje, que em nome de Jesus Cristo nós vemos tantas aberrações. Por quê? Porque aqueles que conhecem a verdade, pelo jeito não querem permanecer na verdade. A palavra de Deus nos diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero aqui acrescentar com uma ousadia pelo Espírito Santo. A verdade só pode libertar se o homem der lugar para que ela liberte o próprio homem. Você está entendendo? Porque senão o diabo era liberto, porque o diabo é conhecedor da palavra. Peraí, mas o diabo já está condenado. Eu sei que ele está condenado, mas antes de estar condenado, ele já conhecia tudo. Ele já vivia na glória com Deus. Ele estava lá, como diz em Apocalipse, ele foi lançado, precipitado até a terra. Ele e uma terça parte dos anjos. Eu não quero aqui entrar em mérito dessa questão. Mas veja bem uma coisa, hoje que nós vemos é um evangelho totalmente distorcido daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, que Deus preparou para a humanidade, para dizer à humanidade: olhe, através do sacrifício do meu filho, você vai ter acesso à minha presença. Paulo em 2 Coríntios diz claramente que Deus estava em Jesus Cristo reconciliando consigo o mundo. Como é que eu posso saber que o evangelho que eu estou seguindo é um evangelho de verdade, é um evangelho de paz, como disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas? Olha, se alguém vos pregar um outro evangelho, disse Paulo, além daquele que eu vos tenho pregado, ele seja maldito. E maldito ainda é aquele que segue uma pessoa que prega um evangelho distorcido. Que pena! Eu queria convidar você a olhar para a Bíblia. A Bíblia é a fonte da verdade. A Bíblia, nela contém a verdade e contém a vontade de Deus para nossas vidas. Se você quer realmente saber se está em Jesus, se está vivendo o evangelho vivo, você tem que olhar para a palavra de Deus. Não adianta dizer, porque eu acho que é assim, porque eu penso que é assim. A Bíblia nos diz que, primeiro, que quem crê em Jesus Cristo, ele mesmo falando, olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, aleluia, capítulo 7 do Evangelho de João. Então a verdade é o seguinte: crê no Senhor Jesus, como diz Atos 16:31, e será salvo tu e a tua casa. Meu amigo, primeiro você tem que analisar se o que você está fazendo é de acordo com a vontade de Deus. E a única maneira, a receita que pode parecer velha para alguns, mas continua sendo eficaz, é a seguinte: observando a palavra, andando pela palavra e
buscando ao Deus da palavra, porque muitos têm procurado subterfúgio e criar um evangelho de facilidade. Tem gente pregando aí que você tem que exigir diante de Deus, quando na verdade você não tem que exigir nada mesmo. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. Se é Deus lhe dá riqueza, mas que você se esforce, trabalhe, e Deus vai te abrir as portas. Está entendendo? Não minta, não mate, não roube, não seja gente de falcatrua, e Deus vai honrar a sua palavra diante de você e vai manifestar o poder dele, e a glória vai vir sobre a sua vida. Tem muita gente aí que se diz cristão, lavado no sangue de Jesus, que é Deus para si e o diabo para os outros. Que tipo de cristão é esse? Só se tem dois céus, né? Quando a Bíblia nos diz que aquele que quiser ser o Senhor de todos, seja servo de todos. Bem diferente do que nós vemos por aí se pregando em muitos lugares. E mais uma vez eu friso aquela velha receita. Pastor pregou lá na frente, se você tiver dúvida, pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que está escrito na Bíblia? É isso que aquele que se diz que quer morar no céu com Jesus precisa fazer. Tem que aprender, conhecer a verdade, tem que ir para a Bíblia, tem que ler. Não aquelas abobrinhas como muitos chegam aí, nós temos o livro da... Como é? A revista da escola dominical, aquele trocinho mastigadinho que um cidadão chegou lá, achou e colocou. Vai para dentro da Bíblia, meu irmão. Vai buscar a verdade, vai no joelho, vai na oração, vai no jejum, mas não deixe ser enganado, porque no final de tudo isso, Jesus veio, morreu, ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, para um dia voltar nas nuvens e buscar aquele povo que se diz seu, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, tá bom? Então procura se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, como diz 2 Timóteo 2,15. Procura realmente andar na palavra, e aí vai se cumprir, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, fica na paz, em nome do Deus Todo-Poderoso, que o resto a gente corre atrás. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.